Senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária dia 8 de setembro de 2015. Eu consulto o plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi encaminhada através de e-mail aos vereadores. Havendo concordância do plenário, a ata da sessão anterior está em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior. A ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes à sessão no plenário. Recebido da senhora prefeita. Ofício número 690, em atenção ao requerimento 435 do vereador Miguel Brangione. Ofício 692, em atenção ao requerimento 430 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Ofício 693, em atenção ao requerimento 425 do vereador Elcio Arruda. Ofício 694, em atenção ao requerimento 439 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Ofício 696, em atenção ao requerimento 429 do vereador Rômulo Ripa. Ofício 698, em atenção ao requerimento 440 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Ofício número 702, em atenção ao requerimento 437 do vereador Miguel Brangione. Ofício número 710, solicitando dilatação de prazo de resposta para mais 15 dias úteis do requerimento 436 do vereador Miguel Brangione. Ofício 715, em atenção ao requerimento 441 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Recebido diversos. Ofício número 93, do gabinete do deputado federal Lobo Neto, em atenção ao requerimento 404 do vereador Gilson Stosi, solicitando ao deputado Lobo Neto a instalação de um distrito policial no Jardim Primavera. Recebido, senhores vereadores, projeto de emenda à lei orgânica número 1/2015 do vereador Luiz Antônio de Moraes, que dispõe sobre a revisão geral da lei orgânica do município e as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 23/2010 do vereador Luiz Antônio de Moraes, que dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por agências bancárias e estabelecimentos comerciais com sistema de autoatendimento bancário, as comissões de Justiça e Redação, Segurança Pública. Ofício número 24 do vereador Luiz Antônio de Moraes, que obriga a manutenção de serviços de segurança privada durante 24 horas em locais que houver instalação de caixas eletrônicos em estabelecimentos bancários, as comissões de Justiça e Redação, Segurança Pública. Requerimento. Requerimento. Está no requerimento. A prorrogação de prazo é do Miguel. Senhores vereadores, conforme solicitado pela prefeita municipal, o ofício 710 encaminha a solicitação para dilação de prazo de resposta por mais 15 dias ao requerimento 436 do vereador Miguel Brangione. Eu consulto o plenário quanto à autorização para dilação de prazo. Havendo concordância de dilação de prazo dos vereadores, será informado ao Executivo. Recebido dos senhores vereadores. Projeto de emenda
projeto de emenda à lei orgânica, ela será encaminhada aos senhores vereadores, toda aquela revisão que foi feito o trabalho nas reuniões que antecederam ao envio dessa matéria aos senhores vereadores para análise. Requerimentos. Requerimento 471, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado aos proprietários da Oxporto Gases Industriais, parabenizando-os pela campanha de destinação de alimentos à Associação de Voluntários do Combate ao Câncer, ligada ao Hospital do Câncer de Barretos. A empresa Oxporto de Porto Ferreira fez no último dia 22 de agosto a entrega de gêneros alimentícios à Associação Voluntária de Combate ao Câncer, ligada ao Hospital do Câncer de Barretos. A iniciativa é dos irmãos Renato e Paulo Henrique Rosalim, sócios proprietários da Oxporto. A doação é possível graças ao apoio de Aparecida Rosini, de Porto Ferreira, que integra a equipe da AVCC. Foram entregues aos voluntários 25 fardos de arroz, 8 fardos de feijão, 100 pacotes de café e 10 caixas de óleo. Esse montante foi arrecadado em uma campanha durante a 42ª Festa dos Caminhoneiros, em louvor ao São Cristóvão. E o terceiro ano que essa campanha é realizada em Porto Ferreira. A empresa destina anualmente os recursos da venda de camisetas alusivas à festa de junho para a entidade. A entrega é feita sempre em agosto. Todos os anos, pelos mesmos 150 pessoas adquirem as camisetas e participam da campanha, que ajuda diretamente os pacientes familiares que passam pela Casa de Apoio, mantida pelo Fundo de Solidariedade do município. As crianças da Casa Acolhedora Vovô Antônio. Que as congratulações do Poder Legislativo ferreirense expressem também nossa gratidão e desejo de que tal ação sirva de exemplo de solidariedade à sociedade civil de nossa cidade. Plenário Signado 3 de setembro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes ao plenário, com a ausência dos vereadores Miguel Bragione e Edith Sebastião. Requerimento 472, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. A imprensa divulgou na última semana que o Departamento Municipal de Obras retomou as obras de revitalização da Praça Olívio Ferrari. 1. Qual o motivo da execução da obra não ser mais da responsabilidade da empresa contratada? 2. Qual o valor já gasto liquidado com a execução desta obra? 3. Como o Departamento Municipal de Obras realizará a compra de materiais e suprimentos a serem utilizados nessa obra? 4. Enviar cópia do projeto executivo do memorial descrito e do relatório orçamentário financeiro desta obra. 5. Quantas empresas já teriam sido contratadas para a execução desses serviços neste local? Qual o motivo das rescisões contratuais em cada um desses contratos? Qual a origem dos recursos para esta obra? Qual o valor inicial programado para o total da obra? Quando foi pago a cada uma das possíveis empresas contratadas? Qual a estimativa de recursos para o término da obra? Plenário Signado 3 de dezembro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Requerimento 473, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. A imprensa divulgou na última semana que a Prefeitura Municipal vai rescindir o contrato com a empresa
que cuida do estacionamento rotativo pago. 1. Qual o motivo da rescisão? 2. De quem é a responsabilidade dessa tomada de decisão? 3. Quais as justificativas legais que permitem tal rescisão? 4. Qual a rescisão existente dando ao erário público municipal ou à empresa concessionária? 5. Já existe um processo administrativo para rescisão? Se sim, enviar cópia do inteiro teor. Plenário signar 3 de setembro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência do vereador Miguel Bragione. Requerimento 474, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitar as mesmas seguintes informações. Identificar quais as salas de aula do ensino básico 1 estão vagas no município e qual o motivo dessas vagâncias. Quantos professores de ensino básico 1 do concurso público número 1 de 2015 foram convocados? Quantos efetivamente assumiram os cargos? Foi convocado algum candidato com deficiência em cumprimento à lei número 8.112 de 1990 ao decreto número 3.298 de 1999? Existem cargos da ADI vagos no município? Qual o motivo dessas vacâncias? Existe cargo de monitor da creche vagos no município? Qual o motivo dessas vagâncias? Enviar a relação de todos os professores contratados temporariamente por meio de processo seletivo do município, identificando a data de contratação e a sala de aula, escola de lotação de cada um. Plenário signar 3 de setembro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 475, de autoria do vereador Elcio Arruda. Considerando que este vereador foi procurado por moradores, condutores de veículos de Porto Ferreira, considerando que o fluxo de veículos nesse trecho de perímetro urbano aumentou de forma bem considerável, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Superintendência Regional da Intervias, responsável pela estrada que liga Porto Ferreira Descalvado, com cópia à Prefeitura Municipal, solicitando-se realize um estudo e para possível modificação e ressinalização da rotatória de acesso ao bairro Jardim Anésia, Águas Claras de Porto Ferreira, além de melhoria da sinalização do solo vertical, no trecho que acesso ao centro da cidade, no cruzamento dessa rodovia com a via Anhanguera. Plenário signar 3 de setembro de 2015, Elcio Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 479, de autoria do vereador Alessandro Bertazzi. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo deputado federal Carlos Sampaio, solicitando ao mesmo destinar emenda parlamentar na importância de R$100 mil em prol da Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, mantenedora do Hospital Dona Malbina, para a manutenção dos serviços prestados. Certo de contar com o apoio do nobre parlamentar, aproveito-me para externar os votos de elevada estima e consideração. Plenário signar 3 de setembro de 2015, Alessandro Rossi Bertazzi, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 480, de autoria do vereador Miguel Bragione. No dia 6 de agosto de 1985, nasceu em Porto Ferreira o vocal Vozes da Natureza, com o objetivo de difundir a música de origem sertaneja, raiz sobre fundamento ambiental. A iniciativa cultural decorreu dos esforços do professor Luiz Rosa Camargo e também de sua esposa Nair Ferreira Camargo, bem como de muitos amigos. Ao longo de 3 décadas, o vocal Vozes da Natureza leva o nome da cidade ferreirense em diversas canções, sempre se destacando
mediante apresentações distintas. O resultado dos ensaios são assistidos igualmente em muitos eventos de Porto Ferreira, e os componentes deste agrupamento permitem o sentimento dos bons costumes, da boa amizade, da união do meio da música e do ideal em prol da defesa do meio ambiente. Considerando que este grupo vocal atravessou recentemente o 30º aniversário graças ao incansável trabalho de seu idealizador, o emérito professor Luiz Rosa Camargo, auxiliado por cidadãos ferreirenses, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao vocal Vozes da Natureza um voto de congratulação pela relevante contribuição no setor natural ferreirense. Diante das iniciativas prestadas, servindo de exemplo admirável e de referência histórica. Plenário Servinar, 3 de setembro de 2015, Miguel Bragione, vereador. Requerimento 481, de autoria do vereador Miguel Bragione. Com referência aos imóveis pertencentes ao Poder Executivo e aos aluguéis pagos pela administração, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento, senhor Prefeito Municipal, visando os seguintes esclarecimentos. Quantos imóveis possui a Prefeitura Municipal, solicitando informações pormenorizadas, identificando o endereço desses imóveis, o tamanho e as configurações, o que está sediado desses imóveis, quantos possuem identificação. Quais são os imóveis que possuem setores públicos em franca atividade? Que setores são esses? A Prefeitura Municipal possui algum imóvel alugado a outrem? Em caso positivo, quais? Esse aluguel observou qual o procedimento? Que imóvel não pertence à administração estão alugados por esse poder para sediar setores públicos? Além da identificação, solicito o endereço desses imóveis. Qual é o valor do aluguel pago pela administração por cada um desses imóveis? Qual é a data do contrato de aluguel de cada um desses imóveis? Plenário Signar, 3 de setembro de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento 480 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa e da vereadora Edith. Senhores vereadores, o requerimento anterior também não foi colocado em discussão e votação. Requerimento de número 480. Eu coloco em discussão o requerimento. Em votação. O requerimento também foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência dos vereadores Rômulo Ripa e Edith Pereira. Requerimento 482, de autoria do vereador Miguel Bragione. Em se tratando da subvenção destinada às entidades assistenciais do município de Porto Ferreira, solicito a Vossa Excelência, obedecida às normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento à senhora Prefeita Municipal, visando os seguintes esclarecimentos. 1. A subvenção destinada às entidades APAI, Casa do Abrigo, Creche Roberto Henrique João e Solar dos Jovens de ontem está em dia. Caso não esteja, favor justificar. 2. O acordo entabulado com essas entidades para a subvenção prevê que essa seja mensal, trimestral ou semestral. Que dia foi estipulado para a destinação da subvenção. 3. Solicito cópia dos extratos da subvenção destinada nos últimos 6 meses. Plenário Signar, 3 de setembro de 2015, Miguel Bragione, vereador. Vereadores, o requerimento está sendo retirado da pauta por pedido do autor da matéria. Então o requerimento não será encaminhado. Requerimento 483, de autoria do vereador Miguel Bragione. Com relação às reservas de assento destinados a idosos no transporte coletivo público urbano, solicito a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado o presente requerimento à senhora Prefeita Municipal, com cópia ao Conselho do Idoso, visando o seguinte esclarecimento.
O Estatuto do Idoso, Lei Federal número 10.741 de 2003, que dispõe seu artigo 39, que sobre a gratuidade dos transportes públicos coletivos, urbanos e semi-urbanos, aos maiores de 65 anos de idade. Além disso, o parágrafo 2º do mencionado artigo ainda prevê que 10% dos assentos desses veículos são reservados aos idosos. Há poucos dias recebi uma queixa verbal de um idoso que me assegurou sobre a indisponibilidade desses 10% de assentos em determinados veículos de transporte. Destarte indago. A administração municipal exerce a conferência desses assentos a fim de assegurar aos idosos o disposto da lei. Em caso negativo, a favor justificar. A administração conhece algum incidente local sobre o não cumprimento da legislação supermencionada? Plenário Signado, 3 de setembro de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimentos 476, 477, 478 e 484 encaminham votos de pesar às famílias pelo falecimento do senhor Jorge Carlos Escher, requerimento de autoria do vereador Elcio Arruda, a família do senhor Albino Vicente, também do vereador Elcio Arruda, do senhor Anderson Carniato, também do vereador Elcio Arruda, e a família da senhora Maria de Lourdes Lanzoni Bruno, de autoria do vereador Miguel Bragione. Todos os requerimentos recebem despacho favorável da mesa e será passado aos vereadores para subscrever. Indicações. Indicação 337, o vereador Romulo Ripa, sugerindo a construção de uma lombada na rua Indalécio Resenha, nas proximidades do número 661, no Jardim Primavera. 338, o vereador Romulo Ripa, sugerindo à Prefeitura Municipal protocolo e pedido de convênio junto ao Ministério da Cultura para o projeto de instalação, modernização de bibliotecas públicas municipais, com o intuito de realizar a reforma e modernização da Biblioteca Municipal Professor Flávio da Silva Oliveira. 339, do vereador Romulo Ripa, sugerindo a manutenção da rede pública de iluminação à rua Osório Tomás, na altura do número 640, no Jardim Águas Claras. 340, do vereador Elcio Arruda, sugerindo parcelamento e isenção de multas e juros de débitos do IPTU. 341, do vereador Miguel Bragione, sugerindo reparo no poste de iluminação pública instalado na rua João Rui de Fonte, número 40, no Jardim Santa Rosa 1. 342, do vereador Miguel Bragione, sugerindo reparo na calçada da E6 Alcide Salzano. 343, do vereador Miguel Bragione, sugerindo manutenção da cesta de lixo instalada na calçada da rua Dona Balbina. 334, do vereador Miguel Bragione, sugerindo a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Acir Jareta Barcelos. 345, do vereador Luiz Antônio Moraes, sugerindo a elaboração do projeto de lei para a concessão de subvenção no valor de 250 mil para o Hospital Dona Balbina. Prestação de conta do Legislativo referente ao mês de agosto de 2015, dado conhecimento à Casa. Palavra livre final. Inicial. Senhores vereadores, não havendo nenhum vereador inscrito para a palavra inicial, eu gostaria de pedir aos vereadores a indicação 345. Os vereadores que queiram subscrever, está aqui na mesa. Na verdade, o que ocorre? Diante daquela reunião que houve do Hospital Dona Balbina com os vereadores, pedindo auxílio na parte de recursos, eu tive um contato com a prefeita semana passada, na sexta-feira, quinta-feira, e nós chegamos a um acordo, um consenso de uma ação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Qual está sendo a proposta? A Câmara deverá devolver um valor ao final do ano, como vem ocorrendo inclusive nas outras gestões, e parte desse valor que será devolvido à Prefeitura, a prefeita concordou em estar direcionando ao hospital em forma de subvenção, para que possa ajudar nas despesas
que foi solicitada aqui aos vereadores. Então, eu estou oficializando isso através de uma indicação que eu gostaria que todos os vereadores subscrevessem a matéria para a gente encaminhar esse pedido à prefeita e depois ela vai estar encaminhando para o projeto de lei para a Câmara para autorizar a subvenção até um valor aproximado de 200 a 250 mil reais. Então é essa a proposta que eu gostaria que todos os vereadores subscrevessem. E está aqui também o projeto que foi lido aqui hoje da lei orgânica, que foi elaborado por todos os vereadores, então está sendo sugerido também que todos façam a subscrição das alterações da lei orgânica do município. Então os vereadores que possam e queiram subscrever, está aqui na mesa. Senhores vereadores, eu gostaria de solicitar que façamos aí um intervalo regimental de 10 minutos para que a gente possa se reunir na sala de reunião para tratar de um assunto interno da Câmara. Entramos para o intervalo regimental.
Senhores vereadores, retomando os trabalhos, na ordem do dia temos alguns projetos para deliberar. Inicialmente, os projetos que já foram votados na semana passada estão em segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar número 4, que dispõe sobre a lei, o anexo 1A, que altera a lei complementar 139 da Câmara Municipal. O projeto está em segunda discussão. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei complementar número 5, que altera a tabela 2 e cria os parágrafos 1º e 2º ao artigo 13 e 47 e 48 da lei complementar 97, em segunda discussão. O projeto está em discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Alessandro Bertazzi. Projeto de lei complementar número 6 de 2015, em segunda discussão. Em votação, projeto de lei complementar número 6 de 2015 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Matérias em primeira discussão. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação e Segurança Pública ao projeto de lei complementar número 6 de 2015 do Executivo. Parecer constitucional nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei complementar número 6 de 2015, que trata de disposição da Guarda Civil Municipal, na qual poderá ser estendido o prazo de 60 dias a partir da publicação desta lei para cumprimento ao artigo 90 da Lei 117. O projeto de lei está em discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 34 de 2015, parecer da Comissão de Justiça e Redação, a emenda supressiva número 1 de 2015, constitucional, parecer nada opor, que o mérito seja apreciado pelo plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda supressiva número 1 de 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Está suprimindo os artigos 14 e 15 ao projeto de lei número 34. A emenda está em discussão. Senhores vereadores, essa emenda, ela está suprimindo esses dois artigos. O 14, ela dizia que qualquer projeto de lei de matéria referida à educação deveria ser apreciada e com consulta ao Departamento de Educação. Então, acho que não cabe nesse projeto de lei um artigo com esse teor, porque ele está colocando não somente do plano de educação, mas qualquer projeto de lei relacionado à educação teria que ter uma consulta prévia ao Departamento de Educação e ao Conselho Municipal de Educação. E o artigo 15 também colocava que qualquer modificação no Estatuto dos Servidores Municipais ou no Estatuto, no Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, deveria ser realizada após ampla consulta aos envolvidos. Então, eu apresentei essa emenda até porque eu entendo que numa lei do Plano Municipal de Educação, você não pode colocar uma previsão que seja do Estatuto do Servidor. Então, eu teria que fazer uma emenda, talvez, no Estatuto do Servidor prevendo isso. Ou depois, no Estatuto do Magistério específico, e não
numa lei que trata do Plano Municipal de Educação. Acho que tanto um artigo como o outro não tem a ver com essa matéria. Então a proposta é suprimir os dois e depois, se a administração quiser, insere cada um na sua lei específica, né, e não nessa lei. A impressão é assim, utilizando a lei do Plano Municipal de Educação para tomar outras providências. Então eu acho que não é cabido, é essa a proposta da emenda. A emenda está em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cultura e Assistência Social. Ao projeto de lei 34, que institui o Plano Municipal de Educação no município de Porto Ferreira. Constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. Segue assinado pelas 3 comissões. O parecer está em discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 34, que cria o Plano Municipal de Educação. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Rômulo Ripa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pelo site oficial do Poder Legislativo, eu venho utilizar a tribuna esta noite para relatar às senhoras e os senhores a importância desta matéria que nós votamos nesta noite. Plano Municipal de Educação, um projeto que infelizmente demorou um pouco para chegar à casa, deveria estar votado já em vigor no mês de junho, mas não foi só o caso de Porto Ferreira, muitos outros municípios perderam esse prazo, mas finalmente esse plano chegou e hoje nós temos a chance de votar aqui as diretrizes para os próximos 10 anos das ações em educação do nosso município. É um plano diretor de tudo aquilo que nós faremos. Nele constam o percentual de crianças que deveremos atender em creches em 2025. Nele constam a questão da educação inclusiva. Nele ainda encontramos todo o planejamento para o crescimento da rede pública municipal escolar. Então esse projeto realmente é muito importante, não para o atual governo, mas para todos os governos que virão com esse planejamento. Nós sabemos do bom desempenho e da dedicação da equipe técnica do Departamento Municipal de Educação, que promoveu debates, audiências públicas, convidou esta casa para discutir. Em uma das ocasiões, eu e o vereador Luiz Antônio de Moraes estávamos lá, discutimos o plano com as professoras e funcionárias do Departamento Municipal de Educação. Então, esse projeto é um projeto que vislumbra o futuro de Porto Ferreira, por isso a sua importância. Fico feliz em estar nesta casa, nesta noite, para poder votar e aprovar esse plano, e torço que, passados esses 10 anos, possamos todos nós olhar para trás e vermos que tudo que foi planejado tenha sido conquistado e que nós tenhamos deixado legislativamente o nosso cunhão, a nossa contribuição para a educação do município. Então, parabenizo principalmente esta casa pela altura e relevância do projeto que é votado nesta noite. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Sérgio Martins. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha nesse plenário, eu também faço minhas as palavras do vereador Rômulo Ripa. Eu acho que aprovamos hoje, espero que seja aprovado, um documento importantíssimo que ditará os rumos da educação ferreirense para os próximos anos. É importante ressaltar o trabalho que foi realizado pelo Departamento Municipal de Educação, a equipe que coordenou todo esse trabalho, com a participação de alguns vereadores. Também ressaltar a importância
dessa medida determinada pelo governo federal e sugerida pelo Conselho Nacional de Educação, que possibilitou e que exigiu que todos os municípios aderissem à ideia e confeccionassem, discutissem, elaborassem seu plano municipal de educação. Então, isso também tem que ser ressaltado, a importância disso, de tantos municípios que até então não tinham nenhum plano destinado a essa área tão importante que é a educação, e da qual eu faço parte como profissional da educação. Tem que ser ressaltado também esse trabalho que foi realizado pelo governo federal. Então, parabenizo tanto o nosso governo, o Departamento Municipal de Educação, como o governo federal, através do Conselho Nacional de Educação e também do Ministério da Educação. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Eu gostaria só de completar uma informação. Como havia sido feito já todas as audiências públicas pela Prefeitura, nós tomamos o cuidado aqui de estar enviando cópia desse projeto a todas as entidades educacionais do município. Então, antes de ser colocado em pauta, nós enviamos a todas as escolas privadas, a faculdade do município, a ETEC. Então, nós enviamos cópias com ofício, dando prazo, inclusive, para que, se eles tivessem alguma sugestão, alguma informação, para que encaminhasse até a Câmara. Não recebemos nenhuma sugestão dentro do prazo estipulado. Quer dizer que estavam de acordo com o plano, porque também vai estar atingindo diretamente essas entidades. Então, tivemos esse cuidado aqui na Câmara também, apesar de que eles também já tinham sido convidados pela Prefeitura a participar das audiências públicas também, né? O projeto está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Elcio Arruda. Projeto de lei número 41, emenda modificativa número 1, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, ao artigo 1º do projeto de lei 41 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública. O parecer é constitucional, o nada opor fica do mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 1 de 2015, que altera o artigo 1º. Na verdade, senhores vereadores, só está sendo alterado aqui uma data. Eles colocam aqui que a Lei Complementar Municipal número 29, de 26 de outubro de 1998, está na lei original. E, na verdade, ela é de 99. Então, só foi feita essa correção da data para corrigir. A emenda está em discussão. Em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Parecer em conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e de Segurança Pública ao projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza o convênio com o Estado de São Paulo. Constitucional, nada opor fica do mérito para ser discutido em plenário. O parecer conjunto das comissões está em discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 41. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura da matéria, uma vez que é de conhecimento de todos. O projeto de lei ele pede autorização para um convênio para aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, um convênio por 5 anos. O projeto de lei está em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência do vereador Elcio Arruda.
Projeto de lei número 42, parecer da Comissão de Justiça e Redação, a emenda modificativa número 1, emenda substitutiva número 1 e emenda supressiva número 1. As 3 emendas de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Parecer constitucional, nada opor, fica no mérito para ser apreciado pelo plenário. O parecer está em discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência do vereador Elcio Arruda. Emenda modificativa número 1 ao artigo 6º do projeto de lei número 42. O projeto de lei número 42, senhores vereadores, ele trata também de um convênio com o governo do Estado para renovação do convênio com o Corpo de Bombeiros, para dar continuidade no projeto. O artigo 6º, ele diz o seguinte: fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a assinar o convênio com as cláusulas e condições necessárias. Então foi acrescentado na emenda o seguinte: autorizados por esta lei. Então está previsto que ele poderá assinar o convênio com as cláusulas e condições necessárias autorizados por essa lei, ou seja, o convênio com o Corpo de Bombeiros. A emenda está em discussão. Em votação. A emenda modificativa número 1 foi aprovada por unanimidade dos vereadores. A emenda substitutiva número 1, ela trata do artigo 2º. O município se obriga a autorizar o órgão competente do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a pronunciar-se nos processos referentes à aprovação do projeto e concessão de alvarás para construção, reforma e conservação de imóveis, os quais, excetuando-se os que se destinarem a residências unifamiliares, somente serão aprovados ou expedidos se verificada pelos mesmos órgãos a fiel observância das normas técnicas. Senhores vereadores, eu gostaria de fazer um esclarecimento e chamar a atenção dos vereadores até para ver se há concordância quanto à emenda. Nesse artigo, o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: as empresas em funcionamento no município, por ocasião da efetiva implantação da instalação do serviço de bombeiros, deverão proceder à adaptação às normas e às diretrizes estabelecidas do Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo, obrigando-se no prazo não superior a 365 dias, viabilizar o projeto, ou outras exigências, procedimentos solicitados à corporação, e fixando mais 365 dias para execução do projeto. Ele ainda previa que isso se aplica aos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços cadastrados junto ao CNPJ, como micro e pequenas empresas, a entidades sem fins lucrativos e órgãos e empresas públicas. Então, senhores vereadores, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: nós já temos uma lei em vigor há vários anos, tanto é que o Corpo de Bombeiros esse ano completou 11 anos de funcionamento. A lei, na verdade, ela é estadual. Quando você fala no alvará do Corpo de Bombeiros, no projeto de instalação de equipamentos de prevenção de incêndio, nós estamos remetendo a uma legislação do Estado que prevê essa condição. Aqui o município está dando mais 365 dias a partir dessa lei para fazer o projeto e mais 365 dias para executar. Eu acho que aqui a micro e pequena empresa não é o foco, até porque eles não dão mais que 750 metros. O foco aqui seria órgãos públicos e também entidades sem fins lucrativos. A gente sabe que a maioria, como hospital, por exemplo, o próprio Unigrêmio, já teve que desprender dinheiro e se adequar. Agora vem a legislação dando mais tempo. Então eu acho que, assim, na minha visão, isso aqui não cabe, a lei já existe. O que está sendo autorizado aqui não é isso que estava em discussão. O que está sendo autorizado aqui é a prorrogação do convênio. Suprimir esse parágrafo 1º, aí fica o parágrafo 2º, que os projetos têm que ser submetidos à prefeitura, aprovação, para alvará e tal. Então o parágrafo 2º passa, na verdade, a parágrafo único. E esse parágrafo 1º é suprimido totalmente. É essa a proposta da emenda. Então gostaria de fazer esse esclarecimento para que os vereadores possam estar decidindo sobre a votação, né? A emenda substitutiva número 1, então, ela trata o artigo 2º, ficando como parágrafo único apenas o que estava no parágrafo 2º. Em votação.
A emenda substitutiva número 1 foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Emenda supressiva número 1 de 2015 ao artigo 5º. Essa emenda supressiva, ela está suprimindo o artigo 5º, que dizia o seguinte no projeto de lei: o município poderá contratar pessoal para o complemento do efetivo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então, eu acho que não cabe aqui, achei até meio estranho. O município poderá contratar pessoal para o complemento do efetivo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Polícia Militar é Estado, não sei se houve algum erro de... Se for aumentar o número de bombeiro civil, municipal, teria que ser na outra lei, aumentar o número de cargos. Então, acho que também não cabe aqui autorizar a contratação de pessoal para completar o Corpo de Bombeiro do Estado. Então, na verdade, estou fazendo o quê? Suprimindo também esse artigo e depois, se houver necessidade, manda uma nova redação, numa outra revisão. A emenda supressiva número 1 está em discussão. Em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores, com ausência do vereador Elcio Arruda. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e Segurança Pública ao projeto de lei número 42, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública. O parecer está em discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 42, que autoriza este convênio para a prorrogação no prazo de até 30 anos da execução de serviços de prevenção e extinção de incêndios, busca e salvamento e de prevenção de acidentes, que é o serviço prestado pelo Corpo Bombeiro, convênio junto ao Governo do Estado. O projeto está em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Elcio Arruda. Senhores vereadores, o projeto de lei número 20 de 2015 está sendo retirado da pauta para a próxima sessão. Tendo-se deliberado todas as matérias da ordem do dia, inscrito previamente para o uso da palavra livre final, o vereador Rômulo Ripa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pelo site oficial do Poder Legislativo. Eu, primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Luiz Antônio de Moraes pela autoria das emendas que melhoraram em muito a qualidade e a tecnicidade dos projetos, porque são tantos projetos, são tantas medidas sendo apreciadas todas as sessões nesta casa, que por muitas vezes algumas coisas até passam despercebidas e as emendas que foram apresentadas hoje pelo senhor contribuíram em muito com a qualidade do projeto. Também aproveitar e parabenizar a mesa diretora da casa e todos os vereadores pelo projeto de emenda à lei orgânica que revisa a nossa lei orgânica, que foi um processo participativo, longo, todos os vereadores opinaram, um processo aí que demorou mais de um ano, mas que, quase um ano, mas que valeu a pena, porque nós sabemos que a nossa lei orgânica, depois de 20 anos, estava realmente um pouco ultrapassada, necessitando algumas adequações e até mesmo para que fique de acordo com o texto constitucional em vigor, depois de tantas emendas que foram aprovadas depois de 1988, quando da promulgação da Carta Magna. Então, a mesa diretora que organizou esse calendário, que nós pudemos aí fazer as discussões, e a todos os vereadores pelas contribuições e pela subscrição na autoria do projeto. Depois quero tratar aqui, nesta tribuna, de uma notícia que me deixou muito constrangido e chateado nesta semana, uma notícia de autoria da comunicação
da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, porque eu digo que me deixou constrangido e chateado. Porque trata de uma matéria aprovada por esta Casa de Leis, uma matéria legislativa, não é de minha autoria, mas torci muito por ela quando votei favorável, assim como acredito que todos os demais vereadores, e fiquei muito chateado em ver que a chefe do Executivo, ao galgar essa medida, não deu créditos à Casa de Leis através de um requerimento de ofício da vereadora Patrícia Marques, que foi o caso da isenção de pedágio para a frota pública municipal. Eu estou aqui com uma matéria do site Porto Ferreira Hoje, os senhores podem ver, datada de 30 de junho, e essa matéria foi 15 dias depois da apresentação do requerimento da vereadora Patrícia Marques, e na época a vereadora confidenciou a esta casa aqui, não acredito que não só a mim, aos demais, que havia estado com o pessoal da Artesp, com prefeitos de outras cidades, e teria visto aí o interesse desses prefeitos em conseguir essa isenção de cobrança de pedágio para os veículos da frota pública municipal. E ela, rapidamente, astutamente, interessada na economia de mais de 16 mil reais, que foram os dados levantados por ela, à época, entrou com um requerimento nesta casa, mostrando o caminho das pedras para a chefe do Executivo Municipal, para que essa conquista pudesse ser feita e houvesse, em tempos tão difíceis, a economia desses recursos com pagamento de pedágio. Pois bem, excelente. Nós aprovamos, muitos subscreveram, batemos palmas para a vereadora Patrícia. Aí, nesse final de semana, sai a notícia. Veículos da Prefeitura conseguem isenção de pagamento de pedágio. Hora nenhuma é citado o nome da vereadora Patrícia. Hora nenhuma é dado crédito a esta Casa de Leis. Hora nenhuma existe a humildade de dividir, colegiar o poder público neste município. Então, acredito que não sou só eu que fiquei constrangido com isso. Viu, vereadora Patrícia, a senhora me desculpe tomar a frente de fazer esse desabafo, mas eu achei muito mesquinho, muito pequeno, muito pouco comum a uma pessoa que, ou a uma entidade, porque é um colegiado, o governo, não é uma pessoa, não quero personificar o governo aqui, que ocupa um cargo público e não sabe aí colegiar, dividir o pão, dividir as conquistas. É só vem a nós, o vosso reino nada. Depois vai numa emissora de rádio aí dizer que a oposição não ajuda em nada, entendeu? Então é difícil. Senhores, me desculpem o desabafo, mas eu achei repugnante. Do mais, o último assunto que eu tenho a tratar desta tribuna é que também, após inúmeras tentativas por parte desta casa, com o apoio dos senhores, e quero desde já agradecer aqui o apoio dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, que sempre votaram favorável aos meus questionamentos, eu fui obrigado, na última quinta-feira, subir as escadarias da sede da comarca do município para efetuar uma denúncia ao Ministério Público da nossa comarca, especificamente no que trata a irregularidade na ocupação dos cargos chamados de assessor para assuntos administrativos, urbanos e sociais. E aqui vou fazer o relato que já foi feito pelas 4 matérias que apresentei, que outros vereadores apresentaram, mas que faço questão de dividir este meu papel parlamentar, fiscalizador, que executei, com os senhores, porque o meu mandato é coletivo junto aos vossos. Em fevereiro de 2014, nós sabemos que a prefeita foi aos jornais, exonerou 33 servidores que ocupavam esse cargo e disse à época que era necessário fazer a economia de recursos em virtude do limite prudencial da folha de pagamentos e também, não oficialmente, mas nos corredores, nos bastidores do poder, o dito de que esses cargos estavam irregulares. Porque o próprio Tribunal de Contas, no parecer das contas do ano de 2011, ano que foi criado esse cargo, teria apontado que esses cargos desrespeitavam o inciso 5º, artigo 37 da Constituição Federal, que prevê que os cargos de confiança são para assessoria, direção e chefia, única e exclusivamente. Então, eu fiz uma matéria aqui, 301, no ano de 2014, requerimento 301 de 2014, e questionei se realmente esses cargos haviam sido exonerados
em virtude dessa irregularidade perante a Constituição Federal, que nós devemos cumprir, seguir, zelar. O chefe da Procuradoria Administrativa do município, Dr. José Roberto de Carvalho, à época disse, abre aspas, o Tribunal de Contas vem apontando constantemente sobre a existência de cargos em comissão não revestidos das atribuições de direção, chefia e assessoramento, fecha aspas, quando eu questionei se esses cargos estavam irregulares, diante a esta questão da Constituição Federal. Bem, passado aí 1 ano e meio, chegado a agosto deste ano, último mês de agosto, fui informado que vários outros servidores estavam sendo contratados para essa função. E fiz um requerimento que teve apoio dos senhores e foi a chefe do Executivo, requerimento 401 de 2015. E perguntei qual a justificativa de que estavam sendo feitas essas contratações que antes eram irregulares. E vou confessar aos senhores também, uma resposta que para mim pode não ser para casa, mas para mim demonstrou um grande desprezo. Não da minha parte, mas de quem a respondeu. Porque quando eu pedi uma justificativa legal, o procurador sequer gastou 2 linhas para me responder. Quando eu pedi a fundamentação dessas contratações, ele gastou sequer 20 palavras para me responder. Abre aspas. A justificativa encontra-se na Lei Complementar número 111/2011, que criou os respectivos cargos e ainda está em vigor. Ponto. Essa foi a resposta que eu recebi. Essa foi a justificativa que eu recebi. Essa foi a fundamentação legal que eu recebi. Bem, não vi outro jeito. Analisei as lotações desses cargos, um no PAT, outros 2 em obra, os demais no Fundo Social de Solidariedade. Olhei as ações laborais de cada um desses cargos e vi realmente que eles não possuem lotações específicas à assessoria, chefia ou direção. Procurei o parecer do Tribunal de Contas. Está lá grafado também, no parecer das contas de 2011, sobre a irregularidade desses cargos. Fiz uma fundamentação jurídica e fiz o protocolo da denúncia no Ministério Público na última quinta-feira. Espero que o Ministério Público possa aí analisar, não estou pedindo precipitadamente nenhuma acusação, porque nós sabemos, o Ministério Público analisa, se for necessário, toma medidas, mas não é ele quem julga. Tem que propor a chefe da comarca ou o chefe da comarca na primeira ou na segunda vara, dependendo do caso. Mas sabe o que mais, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que me chateou ainda mais? E aí, mais uma vez, desprezo a pelo menos este parlamentar que fiscaliza, que questiona, que zela pela legalidade. Contrataram mais gente no mesmo cargo depois que a casa questionou. Nós aprovamos requerimentos aqui e continuaram contratando. O balcão continua lá. O cartório, carimbador, contrata. E vai no jornal. O governo municipal vai no jornal dizer que vai fazer uma reforma. Mas eu de antemão aqui questiono os senhores. Quantos servidores comissionados estão contratados hoje? Eu duvido que a possível reforma administrativa, que chega tardia, depois de 3 anos de mandato, porque a máquina que é administrada pela atual administração é a mesma administrada pelo ex-prefeito Maurício Raz. Não tem a identidade do atual governo, tem a identidade de um governo do passado. Mas mesmo que tardia, eu desafio, se forem 150, 160 ou 170 cargos comissionados na atual estrutura, eu duvido que vão diminuir o número de cargos numa possível reforma. Sabe por quê, senhores vereadores e senhoras vereadoras? Porque existem cargos vagos e mandar um projeto de lei para essa casa extinguindo os cargos que não estão sendo ocupados não é economia. Economia é se eu tirar gente que está lá na minha folha de pagamento. Economia é se eu gastar menos o mês que vem do que gastei este mês. Isso sim é economia. Do mais é patifaria. Muito obrigado, boa noite. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o uso da palavra no final, encerramos a sessão com a salva de palmas pavilhões.